Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado. Sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Entre o dia 1 de abril até ao dia 30 de junho, decorre o prazo para entrega da declaração de IRS, o chamado modelo 3 e respectivos anexos. Hoje vamos falar sobre a categoria B. Quando um sujeito passivo presta serviços a uma única entidade, no âmbito do trabalho independente, a autoridade tributária, quando do preenchimento do anexo B, questiona se esse mesmo sujeito passivo opta pelas regras da categoria A, pelas regras de tributação da categoria A. Ele terá que dizer sim ou não. São dois caminhos em que vai ter que optar por um. E, claro, deve optar por aquele que vai conduzir a mais economia fiscal, sempre dentro daquilo que é a base legal. Hoje vamos falar sobre essa questão para que fique esclarecido sobre qual a melhor opção a tomar. A Certform Escola de Formação Prática é uma entidade certificada em 13 áreas de formação. Atualmente nós desenvolvemos cursos nas modalidades de e-learning e live streaming. Em certform.pt tem acesso à nossa oferta formativa, quer em e-learning, quer em live streaming. Os cursos da Certform atualmente sendo online, eles podem ser feitos a partir de qualquer ponto do país e mesmo a partir de qualquer ponto do mundo. No site da Certform pode também aceder à área dos testemunhos, onde centenas de formandos que fizeram cursos na Certform nos permitiram colocar o testemunho, a opinião, o impacto que a formação teve nas suas vidas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Nestes testemunhos, e os mais recentes, nós podemos também aferir da satisfação que os nossos formandos manifestam relativamente à formação online. A nossa plataforma de e-learning, em que utilizamos uma metodologia muito diferente daquilo que é comum na formação e-learning, é que nós, nos nossos cursos, temos uma fortíssima componente de videoaulas. As matérias são explicadas em videoaula, os casos práticos são integralmente resolvidos em videoaulas e pode sempre colocar as suas questões aos formadores, que nós somos muito rápidos na resposta. Obviamente que em live streaming a formação é em tempo real e, portanto, aí poderá colocar as suas dúvidas diretamente ao formador mesmo no momento da formação. Também no site da Certform poderá aceder ao YouTube, ao canal do YouTube da Certform. Aqui temos muitos vídeos já, alguns dos quais funcionam como um test drive à nossa formação em e-learning, para que possa ver como é que funciona, qual é o estilo das videoaulas e que tipo de materiais existem nos cursos. Nestes vídeos também temos apresentações aos cursos da Certform. E temos desenvolvimento de várias matérias que nós desenvolvemos nos nossos cursos, quer seja a nível de contabilidade, de fiscalidade, de finanças empresariais, de direito do trabalho, etc. Se fizer a subscrição do canal da Certform, vai
receber as notificações de novos vídeos que todas as semanas vamos acrescentando ao nosso canal. Hoje temos então um agregado familiar que é constituído pelo sujeito passivo A e pelo sujeito passivo B. Bom, em primeiro lugar, o sujeito passivo A tem rendimento bruto da categoria A de 25 mil euros. Isto vai aparecer no anexo A e já vamos ver. E o sujeito passivo B tem rendimento bruto da categoria A, também do trabalho dependente, de 24 mil euros. Vai aparecer também no anexo A. Já o sujeito passivo B apresenta rendimento da categoria B, que é os rendimentos empresariais profissionais, os trabalhadores independentes, de 3 mil euros. E para este rendimento terá este sujeito passivo que apresentar o anexo B. Quando eles começam na entrega, quando eles acedem ao site do Portal das Finanças, ao site da Autoridade Tributária, e começam a entregar a declaração modelo 3, em primeiro lugar é preciso fazer já uma opção. Atualmente, quem é casado ou as uniões de facto apresentam, como regra, a declaração de IRS separadamente. Essa é a regra. No entanto, existe a opção por entrega em conjunto. Entregar separado ou optar por entregar em conjunto, nós não podemos definir uma regra geral de aconselhar a entregar sempre em conjunto. Isto porque cada caso é um caso e nós temos que ver o peso dos rendimentos de um e do outro. Por isso, aquilo que eu aconselho é a que faça uso do simulador que está no Portal das Finanças. Está mesmo lá no topo, quando aparecem os anexos, o anexo A, o anexo B, o anexo H, e depois tem a validação, tem o simulador e tem a entrega da declaração. Antes de entregar, faça o simulador. Opte de uma forma, faça o simulador, veja quanto é que dá. Opte por outro caminho, faça o simulador e veja quanto é que dá. Usar o simulador, de facto, é uma ferramenta importante para que nós possamos fazer as opções mais acertadas na nossa perspectiva. Bom, então, temos este conjunto de rendimentos e vamos ver então como é que eles têm a sua declaração de IRS já pré-preenchida. Entraram no site, em primeiro lugar, claro, no Portal das Finanças. Em primeiro lugar temos a folha rosto, no início, e depois o Serviço de Finanças, o ano dos rendimentos, o nome do sujeito passivo A, o Estado Civil, eles são unidos de facto, e no caso concreto, optaram por entregar a declaração em conjunto, porque face aos rendimentos que apresentam, consegue-se produzir mais economia fiscal com a entrega em conjunto. Desse modo, esta opção foi feita inicialmente e temos aqui o número fiscal do sujeito passivo B. Os dois sujeitos passivos, portanto, entregam a declaração em conjunto. Se eventualmente existir grau de deficiência, quer para um, quer para outro, há sempre um campo para colocar a percentagem, ou eventualmente, se existir deficiência das Forças Armadas, também colocamos aqui a indicação, uma vez que isto trará determinados benefícios do ponto de vista fiscal. A composição do agregado familiar, no que diz respeito a dependentes, também no que diz respeito a ascendentes, no quadro 7, a residência fiscal, eles são residentes no continente e depois, muito importante, confirmar o IBAN para efeitos de reembolso de IRS. Basta colocar ali o visto e verificar se este de facto é o IBAN que nós neste momento estamos a utilizar. Quanto à natureza da declaração, esta é a primeira declaração e depois no quadro 11 temos a consignação, e estamos a falar da folha rosto, temos a consignação
de 0,5% do IRS ou a consignação do benefício de 15% do IVA suportado para instituições às quais pretendemos doar, de forma a que possamos contribuir no âmbito da solidariedade social. Neste âmbito, colocamos aqui o número de identificação fiscal da entidade. E temos aqui a lista de entidades beneficiárias. E bastará clicar aqui e verificar se eventualmente pretendemos fazer uma doação em termos de consignação de IRS ou de consignação do benefício de 15% do IVA suportado. É colocar aqui o número fiscal da entidade beneficiária e depois será em IRS ou será em IVA. Em IRS ou em IVA. Ora, quanto ao anexo A, uma vez que eles têm rendimentos do trabalho dependente, temos o ano dos rendimentos, a identificação dos dois sujeitos passivos que então optaram por entregar em conjunto e o rendimento do trabalho dependente. Está já pré-preenchido o sujeito passivo A com 25.000 euros e com retenções na fonte. As retenções na fonte são adiantamentos que ao longo do ano foram feitos em sede de IRS. Já está do lado do Estado 4.182 euros. E depois a segurança social, que corresponde a 11% dos 25.000 euros. O trabalho dependente para o sujeito passivo B, a sua entidade patronal, aqui o número fiscal, e depois 24.000 euros. A retenção na fonte, que entretanto a entidade patronal foi fazendo mês a mês e através do princípio da substituição tributária foi entregando, sempre até ao dia 20 do mês seguinte, o respectivo imposto ao Estado, e o Estado já lá tem para este sujeito passivo 4.079 euros, e a segurança social de 2.640, 11% deste valor. E agora temos o anexo B, porque o sujeito passivo B teve rendimentos da categoria B. E esses mesmos rendimentos da categoria B estão no regime simplificado de tributação. Quando na categoria B os rendimentos do ano anterior são inferiores a 200.000 euros, por regra estamos no regime simplificado, a menos que queiramos optar pela contabilidade organizada. A contabilidade organizada é obrigatória quando o rendimento do período anterior é superior a 200.000 euros. E aí tem que se preencher o anexo C para a contabilidade organizada na categoria B. Depois temos o ano dos rendimentos e aqui temos nós a opção pela categoria A. Declarou o seu rendimento bruto no quadro 4. É um rendimento obtido de uma atividade que está prevista na tabela do artigo 151 do Código do IRS. Esta tabela ela está no Código do IRS. E se nós no Código do IRS formos consultar a partir do artigo 151, classificação das atividades, o anexo 1, nós temos aqui uma lista de profissões, de prestadores de serviços, que, quando o nosso rendimento deriva de um destes códigos, ou seja, quando nós iniciamos a nossa atividade através de um destes códigos, e estão aqui os prestadores de serviços, vários, desde contabilistas certificados, arquitetos, músicos, auditores, economistas, advogados, solicitadores, médicos, formadores, professores, enfim, uma série de prestadores de serviços. Quando a atividade deriva de um destes códigos de prestação de serviços, então quando se preenche o anexo B, coloca-se no campo 403 o rendimento das atividades profissionais especificamente previstas na tal tabela do artigo 151 e que no caso foi de 3.000 euros. E aqui a autoridade tributária faz a seguinte pergunta:
a totalidade dos rendimentos auferidos resulta de serviços prestados a uma única entidade? Ela respondeu sim, uma vez que estes rendimentos efetivamente foram auferidos ou de uma única entidade. E a partir de agora é feita uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A? Sim ou não? Se nós não soubermos muito bem como devemos responder, mais uma vez eu aconselho a utilizar o simulador. Ou seja, coloque sim, preencha tudo para não dar erros, faça o simulador, verifique. Depois, volte a entrar no portal das finanças. Entretanto, gravou esta declaração. Pode recolher, fazer o upload desta mesma declaração, para não estar a preencher outra vez tudo. E coloque não. Volte a fazer a validação, novamente o simulador, e veja o que é que deverá escolher, o que é que vai conduzir a mais economia fiscal. Mas eu vou então explicar que aqueles trabalhadores independentes cujos rendimentos auferidos resultaram de serviços prestados a uma única entidade, eles deverão pensar da seguinte maneira. Vamos imaginar o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma explicação de um sujeito passivo que tem apenas rendimentos da categoria B. Não tem rendimentos da categoria A. O rendimento da categoria A e o rendimento da categoria B são os rendimentos que derivam do trabalho. E este exemplo que eu agora vou dar é um sujeito passivo que apenas auferiu rendimentos da categoria B e prestou serviços a uma única entidade. Uma única entidade. Vamos imaginar o seguinte. É muito importante este pressuposto. É um sujeito passivo que apenas teve rendimentos da categoria B. E os mesmos foram auferidos de uma única entidade. Não é o caso deste sujeito passivo. Porque este sujeito passivo teve da categoria A e da categoria B. E o raciocínio vai ser diferente quando existem rendimentos das duas categorias. Mas se tiver rendimentos apenas da categoria B, isto no que diz respeito ao trabalho, os seus rendimentos do trabalho são a título independente, categoria B, e auferiu ou prestou serviços a uma única entidade, vamos imaginar o seguinte. Exemplo 1. O seu rendimento bruto da categoria B é de 5.000 euros. Exemplo 2. O seu rendimento bruto da categoria B é de 19.000 euros. Vamos imaginar que no anexo B, lá no quadro 4, começava por colocar 5.000 euros. Então é assim. Se seguir a opção das regras de tributação da categoria A, se colocar lá a cruz, a autoridade tributária vai pegar nestes 5.000 euros e vai subtrair 4.104 euros. Porque 4.104 euros traduz-se na dedução específica que é aplicada nos termos do artigo 25 do Código do IRS aos rendimentos do trabalho dependente. Os seus rendimentos são rendimentos do trabalho independente, categoria B. Mas opta pelas regras da categoria A
e força a autoridade tributária a subtrair ao seu rendimento a mesma dedução que subtrai aos rendimentos quando os mesmos são da categoria A, do trabalho dependente. E quando há rendimentos do trabalho dependente, a dedução específica para a categoria A, trabalho dependente, é de 4.104 euros. E o seu rendimento líquido da categoria B seria de 896 euros, se fizesse esta opção. Se fizesse a opção pelas regras da categoria B, ou seja, se colocasse não quero as regras da categoria A, quero seguir as regras da categoria B, então estava a forçar a autoridade tributária a utilizar o chamado regime simplificado. E no regime simplificado existem vários coeficientes que são aplicados pela autoridade tributária ao rendimento bruto da categoria B. Por exemplo, nos rendimentos dos prestadores de serviços da tal lista de atividades do artigo 151, que é o caso concreto, a autoridade tributária aplica o coeficiente de 0,75. Ou seja, no regime simplificado, o rendimento líquido é igual a 0,75 vezes o rendimento bruto. Isto é que é o regime simplificado. É a aplicação de coeficientes. Há vários coeficientes. Depende do tipo, ou neste caso, depende da origem do rendimento dentro daquilo que é categoria B. Se os rendimentos são originários de prestações de serviços das tais atividades previstas na tabela anexa, anexo 1 ao artigo 151, é 0,75. E fazendo 0,75 vezes o valor de 5.000 euros, temos 0,75 vezes 5.000 euros, temos 3.750. Veja a asneira que seria não colocar o sim na categoria A. É que para efeitos de englobamento iria ter um englobamento de 3.750 se colocasse não. Enquanto se pretender que o seu rendimento seja tributado em conformidade com as regras da categoria A, passará a ter um rendimento apenas de 896 euros. E se o rendimento fosse de 19.000 euros? Aí a escolha já era diferente. Porque se nós seguirmos as regras da categoria A, aos 19.000 euros são descontados os 4.104. A dedução específica do trabalho dependente, conforme o artigo 25 do Código do IRS. E teríamos um rendimento líquido de 14.896. Este é o valor que seria objeto de englobamento. Já seguindo as regras da categoria B, o que significa responder não à autoridade tributária, que não queremos as regras da categoria A, o rendimento líquido corresponderia a 0,75, sempre no pressuposto da nossa atividade pertencer à lista anexo 1 do artigo 151 do Código do IRS, porque, como eu já disse, há vários coeficientes, isso tem que ser tido em conta face à atividade que desenvolvemos, o valor de 0,75 vezes 19.000. Ora, 0,75 vezes 19.000 dá 14.250. E, portanto, aqui faria sentido não optar pela categoria A. Enquanto que aqui faz sentido a categoria A, neste caso fará sentido a categoria B, uma vez que o nosso rendimento líquido é inferior. Como é que nós podemos estabelecer aqui um limiar para o ajudar na sua escolha? Bom, nós podemos fazer o seguinte. Considerando o rendimento X e a dedução específica 4.104, vamos igualar
0,75 vezes o valor x. Desta equação do primeiro grau vai surgir o valor em que vai ser aquele valor de empate. Tanto faz. E acima desse valor, optamos pela categoria B. Abaixo desse valor, optamos pela categoria A. Bom, então, resolvendo isto, temos 0,25x igual a 4104, o que significa que x é igual a 4104 sobre 0,25. 4104 a dividir por 0,25 dá 16.416. Então, para o ajudar, eu diria o seguinte. Se tiver rendimentos de uma única entidade, se a sua prestação de serviços foi feita a uma única entidade dentro daquilo que é a categoria B, e se o rendimento é acima de 16.416, se o rendimento é acima, então o meu conselho é que siga as regras da categoria B. Ou seja, quando a autoridade tributária pergunta, em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras da categoria A, diga não. Caso o seu rendimento seja abaixo de 14.416, como por exemplo era este, que era tão somente 5.000 euros, então o meu conselho é que quando a autoridade tributária pergunta, em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras da categoria A, sim. Quero que desconte ao meu rendimento bruto do trabalho independente a mesma dedução específica que utiliza para o trabalho dependente, que é 4.104. Se tiver algumas dúvidas, mais uma vez recorra ao simulador. Uma vez que é sempre o conselho que eu dou é recorrer ao simulador. Mas fica então aqui o limiar, é que se o valor for rigorosamente de 14.416, neste pressuposto do coeficiente 0,75, e claro, o seu coeficiente pode ser diferente. Tenham atenção a isto, porque tem que consultar o código do IRS, eu já vou explicar qual é o artigo, para que veja qual o coeficiente que lhe é aplicado, porque vai ter que mudar aqui na equação, mas para prestações de serviços, e como este tipo de opção é feita às prestações de serviços, quando se trata de prestações de serviços de atividades que constam da lista do artigo 151 do Código do IRS, é sempre 0,75. E, portanto, resolvendo, este é o valor do empate. Tanto faz. Se o seu rendimento for rigorosamente 16.416, tanto faz a categoria A como a categoria B, vai dar a mesma coisa. Bom, mas isto era se os rendimentos fossem de uma única entidade e rendimentos apenas da categoria B. Mas o problema que nós temos aqui, no caso deste sujeito passivo, é que ele tem rendimento da categoria B e da categoria A. Então, como é que eu vou fazer o raciocínio para aconselhar melhor esta pessoa? Eu vou fazer o seguinte. O rendimento bruto da categoria A é de 24.000 euros. E o rendimento bruto da categoria B é de 3.000 euros. Se este sujeito passivo responder em caso afirmativo, opta pelas regras da categoria A, respondendo sim, a autoridade tributária vai fazer o seguinte: considera o rendimento da categoria A e da categoria B como um único e forma-se 27.000 euros
e vai deduzir uma única dedução específica de 4.104, que é a dedução específica que se utiliza para a categoria A, em conformidade com o artigo 25 do Código do IRS. E o rendimento líquido passará a ser de 27.000 menos 4.104, ou seja, 22.896. Este é o rendimento líquido. É o rendimento que é objeto de englobamento. Eles só utilizam uma vez a dedução específica para a categoria A. Seria muito bom que fizessem aqui 4.104 e aqui também 4.104, mas não. Só fazem 4.104 uma vez. E o problema é quando existem rendimentos das duas categorias. Se a resposta for regras da categoria A, não. O que é que nós vamos obrigar a autoridade tributária a fazer? Eles vão pegar no rendimento bruto da categoria A, que é de 24.000 euros, e vão deduzir a respectiva dedução específica de 4.104. A dedução específica que se utiliza sempre para a categoria A, 24.000 menos 4.104. Ou seja, fica com 19.896 de rendimento líquido. E como nós não queremos que a nossa categoria B seja tributada segundo as regras da categoria A, forçamo-los a utilizarem naturalmente o regime simplificado. Então, o rendimento bruto da categoria B, que é de 3.000 euros, obrigatoriamente eles vão aplicar o regime simplificado, utilizam 0,75 vezes 3.000. E 0,75 vezes 3.000 dá 2.250. E somando os dois valores, 2.250 mais 19.896, forma-se 22.146. Então, é melhor utilizarmos ou respondermos não, porque assim o englobamento será de 22.146 e não de 22.896. E, portanto, há aqui uma diferença de valor englobado que depois vai fazer diferença no nosso IRS. Portanto, nós vamos sempre englobar o menor valor que nos seja possível numa base legal e, neste caso, o valor menor possível é 22.146, respondendo não. Tivemos aqui um rendimento bruto da categoria B de 3.000 euros. Quanto maior for esse rendimento bruto e havendo categoria A, mais sentido faz seguir este caminho. Portanto, conforme aqui temos, voltando aqui ao anexo B, opção pela aplicação das regras da categoria A. A totalidade dos rendimentos auferidos resulta de serviços prestados a uma única entidade? Sim. Em caso afirmativo, opta pela tributação segundo as regras estabelecidas para a categoria A? Não. E desta forma vai acontecer aquilo que está ali no quadro. Portanto, o que está no quadro é que, conforme verificamos, com esta opção eles vão fazer aos 24.000 vão deduzir os 4.104, 19.896, e são obrigados a aplicar o regime simplificado à categoria B, multiplicando os 3.000 euros por 0,75. 2.250, que em conjunto faz 22.146. Já se nós disséssemos que queríamos seguir a categoria A, à soma das duas categorias, utilizariam 4.104 e ficaríamos com 22.896, que é superior aos 22.146. Portanto, é melhor seguir, sem dúvida, este caminho no âmbito da tal poupança
da tal economia fiscal que nós pretendemos dentro desta base legal. Em relação a esta matéria, os coeficientes aplicados à categoria B, eu aqui apliquei 0,75, porque se tratava efetivamente de regime simplificado, e no regime simplificado, conforme o artigo 31 do Código do IRS, aplica-se 0,75 aos rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151, era o caso. Mas depois temos outros coeficientes. E, portanto, outros coeficientes, é preciso terem atenção qual o coeficiente que nos é aplicado. Sendo que esta opção é para prestação de serviços a uma única entidade. Quando tem a sua declaração preenchida, depois, no anexo H, irá ter nas deduções à coleta as respectivas despesas do agregado familiar que vão permitir fazer dedução à coleta, através do chamado anexo H. Não se esqueça de utilizar o simulador, porque efetivamente o simulador é um recurso que nós temos no portal das finanças, e sendo que muitas vezes nos colocam este tipo de opções, nós devemos optar por aquele caminho que vai produzir menor valor de imposto a pagar ou, eventualmente, mais imposto a receber. Isto sempre no contexto da economia fiscal e sempre numa base legal. São-nos colocadas várias opções ao longo dos anexos, nomeadamente a título de englobamento ou não englobamento. Isso acontece no anexo dos capitais, o anexo E. Acontece no anexo dos prediais, no anexo F. No anexo G, das mais-valias e incrementos patrimoniais, também. Se optamos por englobar, se optamos por não englobar. E nós, claro, vamos utilizar o simulador para ver qual é aquele caminho que, como repeti várias vezes, nos oferece mais economia fiscal na base legal. Quando as declarações são algo mais complexas ou temos alguma dificuldade, aí eu aconselho sempre ao recurso a um contabilista certificado que efetivamente irá optar pelo caminho que vai ao encontro das expectativas do sujeito passivo, que é, dentro da base legal, pagar o menos imposto ou ter mais reembolso de IRS. Fica então assim esta questão sobre a categoria B, a opção pelas regras de tributação segundo a categoria A. Não esquecer que uma coisa é termos rendimentos só da categoria B, outra coisa é termos rendimentos também da categoria A e da categoria B, em que o raciocínio é um pouco diferente daquele que eu expliquei. Por isso, se ficou com alguma questão, volte a ver este vídeo, porque é um vídeo que poderá ajudá-lo a seguir a melhor opção se se confrontar efetivamente com esta situação. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.